Boa noite, meus irmãos. Hoje nós estaremos recebendo o Nelson Campos, dentro da programação do Mês da Família. Ele iria falar sobre a convivência familiar. Há famílias que têm grandes dificuldades, outras que tiram de letra essa questão, mas é sempre um desafio para a gente analisar e trazer para a nossa reflexão. Mas aí nós estamos num momento especial da nossa nação, com a paralisação que está se tornando um ato popular, e com isso o combustível está complicado. Aí ele falou: Ana, dá para ir, mas não dá para voltar, então melhor não ir. Eu falei: não esquenta a cabeça não. Mas ele ficou tão satisfeito com o estudo que ele fez, que ele quer vir. Então, muito provavelmente em julho, ele estará aqui trazendo para a gente, concluindo o mês da família, que é maio, nós vamos concluir em julho. E eu não quis entrar no tema dele, até porque seria uma presunção, né? Já que ontem que ele falou: olha, realmente não vejo condição, mas ainda assim, se amanhã as coisas mudarem, estou lá. Então não vou entrar no tema dele. E aí eu resolvi pegar um gancho com a última fala da Marilda, quando ela falou que o que Jesus esperaria encontrar dentro dos nossos lares. E eu vou começar com uma pergunta, né, que a gente pode seguir essa linha. O que aprendemos com Jesus? Dá uma pensadinha aí, porque enquanto isso eu vou localizar uma prece do Barçanufo para a gente dar fazer um alinhamento de posicionamento mental com os nossos irmãos que estão nas estradas. Diz os Barçanufo: Senhor, Tu nos deste o Brasil por pátria de luz para o trabalho. Ajuda-nos a viver de modo a nos transformarmos nos Teus braços no mundo. Contudo, nesta hora grave, pela qual passa o povo brasileiro, faze com que os ensinamentos do Cristo nos permitam contribuir de forma lúcida e competente. Então, Senhor, concede-nos um momento para pedirmos por esta nação e, sobretudo, por nossa gente. Que nenhum brasileiro seja o símbolo da guerra. Que nenhum de nós fomente a discórdia e a desunião. Que nas lutas da vida, nossas armas sejam a honestidade, a bondade, a dignidade e a força irrefreável do labor. Que nossas críticas ferinas sejam transmudadas no apoio moral e na ordem que do alto emana: pacificai. Que as disputas no cenário político sejam um convite à reflexão e que, ao refletir, traduza a necessidade da ação por meio da disciplina e da democracia conscientes. Junto com ele, eu digo amém. Então a nossa pergunta continua aí, mas não para a gente fazer um fórum, uma discussão, mas para a gente se perguntar: o que nós aprendemos com Jesus? E um exemplo, um testemunho muito forte, muito lúcido, vem de Joana de Cusa. Joana era patrícia, o seu marido Cusa era um dos intendentes de César, tipo assim, ela era esposa de um ministro na nossa linguagem republicana. Mas ela conheceu Jesus, ela conheceu aquela mensagem libertadora, empoderadora, e ela quis deixar Cusa para seguir Jesus. Aí Jesus disse para ela: volta, ser fiel ao mandato que te foi confiado. Qual era o mandato conferido a Joana? Ela era esposa
de um patrício. Então ela deveria cumprir junto a Cusa, apesar dele não ser o companheiro ideal, que não foi com ela para os caminhos do cristianismo, mas ela tinha um compromisso com ele. Vai, ser fiel. O tempo passou, Cusa caiu em desgraça, perdeu o seu trabalho, perdeu o seu poder, perdeu o seu emprego, perdeu a sua vida. E as mulheres não tinham como se sustentar, e Joana tinha um filho. Então ela foi se tornar como uma babá das mulheres ricas e continuou seguindo a Cristo, indo nas catacumbas, e ela foi apanhada. E para servir de exemplo para as pessoas que serviam o carpinteiro, Joana foi condenada à fogueira. Mas não foi só Joana que foi condenada à fogueira, o seu filho também. Embora ele não tivesse como manifestar a sua fé ou não, mas ele era filho dela. Então, os dois foram para a fogueira. Já ela quase desmaiando lá de dor, e toda hora alguém perguntava para ela: você não quer abrir mão dessa crença? Abjura que você vai ser liberta. E o filho dela gritava: abjura, mãe, se não por ti, abjura por mim. E Joana pensava: o que ela faria da vida dela se ela, naquele momento, abrisse mão de tudo aquilo que fez com que ela fosse uma pessoa valente, uma pessoa honrada. E ela pensou: eu não dou conta, não dou conta de fazer isso. Aí um dos soldados perguntou para ela assim: mulher, este Cristo te ensinou o quê? Apenas a morrer? Ela olhou para ele e falou assim: não apenas a morrer, mas também a te amar. Aí eu volto a perguntar para vocês: o que nós estamos aprendendo com Jesus? O que é aprender? Eu ouvi falar? É repetir lá na frente que aquilo ali é uma verdade? Mas na hora do testemunho, fazer como Pedro? Não conheço não. Então, aprender, a gente só aprende alguma coisa quando a gente é capaz de realizar aquilo no automático. Ninguém precisa falar para qualquer um de nós: ó, vai ali fora. Já que você sabe andar, você não tem que pensar: eu vou ter que colocar uma perna na frente da outra, não é depressa, é devagar, porque se eu fizer isso depressa já não é andar, é correr. Então a gente aprendeu a andar e isso é normal em nós. Então nós só vamos poder dizer que nós aprendemos com Jesus quando tudo aquilo que Ele nos ensinou for uma rotina para nós. E Ele ensinou muita coisa. Ele procurava muito trabalhar com a gente, exatamente por causa dessa dificuldade de trazer uma verdade nova, colocar aqui, jogar as nossas mentiras velhas. Se hoje está difícil, imagina lá naquela época. Ele ensinava por parábolas. E ele falou uma parábola muito interessante, que é a parábola dos talentos, que está em 2 ou 3 evangelistas, quando ele fala de um senhor que tinha uma espécie de um banqueiro. Ele ia fazer uma viagem e o seu patrimônio precisava continuar a ser administrado. Então ele pegou parte daquele patrimônio, escolheu 3 servos e distribuiu 5 talentos para um, 2 para outro
e um para outro. Essa parábola é velha, conhecida nossa, todo mundo sabe que o 5 trabalhou, virou mais 5, o de 2 trabalhou, virou mais 2, e o de 1 não trabalhou. Ele pegou e enterrou aquele talento. O que seria para nós enterrar um talento? Que qualquer coisa que hoje alguém nos entregue, nós vamos guardar dentro de um armário, nós vamos guardar dentro de um cofre. Nós, se for alguma coisa mais valiosa, nós podemos alugar o cofre de um banco. Então, a gente não vai enterrar. Mas existe um talento que a gente enterra ele porque ele não é real, ele não é material, ele não é tátil. Muitas vezes a gente está chateada com alguma coisa, são os nossos conflitos e tal. E aí chega alguém, o que a gente faz com a nossa dor? Até falo que a gente coloca ela no bolso, emplaca um sorriso na cara e vai fazer o social. Não é assim? Isso é enterrar. Isso é não acolher, esconder e muitas vezes fugir daquela responsabilidade. Isso seria um enterrar. E eu penso que um talento difícil de nós lidarmos com ele é a dor. Mas em contrapartida é também um talento, um patrimônio que nós podemos multiplicá-lo, não dobrando, mas às vezes fazendo mais, até inveja nesse dos 5 talentos aqui. Porque a dor, ela é desafiadora. Ela faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. Ela faz com que a gente se reinvente. Porque senão ela nos sufoca. Se nós olharmos a história dos vencedores, vamos perceber que eles não passaram pela vida ilesos. Eles tiveram seus momentos de dificuldade. Outro dia, saiu uma crônicazinha sobre uma senhora. Ela está, se não me engano, com 92 ou 93 anos. E aos 60 e poucos anos, ela perdeu um filho. E ela entrou em depressão. Mas daquelas assim, já tenho essa idade, meu filho morreu, minha alegria de viver se foi, então eu não quero mais viver. Aí uma filha falou com ela assim, vamos entrar na academia, vai ter uma corrida, se prepara, vamos correr. E desde então, ela não parou mais de correr. Ela tinha 67 anos, aí tem chance para mim ainda, né? Ela começou a correr e ela, na última competição, ela está com 102 anos, ela foi a única pessoa da idade dela, é claro, acho que só era ela que estava lá, a completar 100 metros, mas ela foi correndo. Agora, por que ela chegou nisso? Porque lá ela teve que se reinventar. Houve uma dor, mas uma dor tão forte que jogou ela para cima. Às vezes, quando a dor não é muito forte, a gente encosta o ombro nela, né? E fica feliz de ter uma dor para a gente chorar e as pessoas falar, coitadinha dela, né? Mas então, Jesus falou para a gente desse um talento que foi enterrado e que não era para ficar enterrado. Aquele senhor que era dono daquele talento, que entregou para aquele servo, esperava que ele fizesse alguma coisa de útil com ele. Tanto é que ele fala, servo preguiçoso, preguiçoso. De vez em quando eu falo que eu estou com uma preguicinha, mas eu vou morrer de vergonha se alguém me chamar de preguiçoso. Porque eu acho que o ócio
é uma das maiores vergonhas da humanidade. O preguiçoso não constrói. O preguiçoso é pesado à economia do mundo. Porque se ele não trabalha, alguém tem que trabalhar dobrado para que as coisas funcionem. Então, o ensinamento de Jesus, segundo os Espíritos, ele é suficiente para a nossa evolução, aprendizado e libertação. Então, é esse acolhimento com o ensinamento que Jesus nos trouxe, que a gente precisa dar a nossa avaliação clara, sem medo e perguntando: o que eu estou aprendendo com o Senhor Jesus? Porque se a gente não estiver aprendendo nada, a gente tem que começar a aprender. Nós estamos na escola. E a escola não é exatamente aqui a casa espírita, não. A escola é a vida. Porque onde nós estivermos, nós temos que dar testemunho de quem somos. E nós só somos aquilo que nós aprendemos a ser. Aí o que Jesus disse pra gente? Uma só coisa é essencial. Esse é um dos ensinamentos dele. Que vos ameis como irmãos. Não é que vos trateis como irmãos, não. É que vos ameis. Porque o trateis como irmãos seria a reflexão da palestra do Nelson, né? Que é a questão dos conflitos familiares, a difícil arte de conviver. Então, muitas vezes há irmãos, leia-se Caim e Abel, né? Que não se tratam tão bem assim. Mas Jesus não falou para a gente se tratar como irmãos, a gente se amar como irmãos. Então, este é um dos seus ensinamentos. O outro ensinamento dele, aí já não é mais um ensinamento, aí já é uma busca de feedback. Ele falou: se me amais, guardai os meus mandamentos. Puxa vida. Primeiro a gente se perguntou: o que eu estou aprendendo com Jesus? Agora ele está perguntando para a gente assim: tu me amas? Ele perguntou isso para uma pessoa, não perguntou, gente? Ele perguntou para Pedro. E Pedro chegou a ficar nervoso com Jesus. Tipo assim: eu já respondi 2 vezes, você está surdo? Eu falei que eu te amo. O que você mais? O que mais só quer? Aí Jesus fala com ele: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então é hora da gente fazer-se a si mesmo essa pergunta: eu amo Cristo? Se eu amo, se eu acho que eu amo, eu guardo os seus mandamentos? Vamos ver se nós guardamos. Em 2016, um satélite, eu não sei se é satélite não, só sei que é um trem que gira aí no espaço afora, o Hubble, ele identificou a galáxia mais distante da Terra. Um telescópio? É um telescópio. Telescópio? Então é isso. E essa galáxia, ela está a 13 milhões de anos-luz da Terra. É distância para danar. Então, nas lentes desse telescópio, essa é a galáxia mais distante. Mas, naturalmente, em algum momento, aparelhos mais potentes serão criados e outras descobertas serão feitas. Mas, naturalmente, novas necessidades nós criaremos. Como o universo está em expansão, outras galáxias serão descobertas. E muitas vezes nós vamos ler as revistas científicas, doidos para saber aqueles nomes que agora eles nem estão preocupados em colocar nome, eles colocam um monte de número, letra que é intraduzível, que a gente, né, tem dificuldade, a gente que não é do ramo, tem dificuldade para fixar aquilo ali. Mas
E as velhas necessidades? Nós vamos buscar novas necessidades, porque descobriu-se aí alguém quer ir lá no planeta X, quer ir lá no outro planeta, né? Às vezes vão fazer um consórcio para colocar pessoas numa nave daquelas, né? Visitar o espaço externo, o universo externo. E as necessidades desse universo interno, que são as nossas velhas necessidades, o que nós estamos fazendo com elas? Será que elas já foram devidamente acolhidas e atendidas? Qual seria então as necessidades que nós identificamos? Se nós reportarmos lá o Cristo, ele falou para a gente que nós nos devemos amar como irmãos. Então essa é uma necessidade. Enquanto nós não alcançarmos esse propósito, nós vamos ficar, como diz uma amiga minha, maçando barro e sem conseguir fazer um vaso. Mas um vaso bonito, que serve para enfeitar uma mesa, ou colocar uma água para saciar a nossa sede. Nós vamos ficar amassando barro. Para que nós vamos ficar preocupados em morar na Lua, se ainda não estamos confortáveis psicologicamente, morando dentro de nós mesmos, sem coragem às vezes de nos olharmos nos próprios olhos? Quando a humilhação nos alcança, e essa humilhação, às vezes nem precisa os outros saberem, não, a gente está se sentindo humilhada, a gente, quando a pessoa chega perto da gente, seja quem for, a gente baixa a cabeça. Às vezes nem no espelho a gente consegue se olhar. Então, se nós estamos com essas dificuldades de olhar para si mesmo, de ter essa conversa franca, aberta e acolhedora com a gente mesmo, para que nós vamos estar preocupados em morar na Lua? Ou será que é para fugir disso? Mas Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Podemos até afirmar o contrário também. Onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro, seja ele de angústia ou de alegria. A primeira necessidade, aí a gente fez aí um olhar pessoal, cada um pode fazer a sua análise e é importante que nós tenhamos uma posição também em relação a isso. A primeira necessidade seria atender à missão que o Pai nos concedeu, que é trabalhar pela própria evolução. Se existe um compromisso de cada um de nós, é trabalhar por si mesmo. E isso não é egoísmo, isso é responsabilidade. Eu posso achar que a Andréia precisa urgentemente aprender a falar em inglês. Agora, por que eu faço essa leitura para ela? Se eu acho que as pessoas deveriam aprender uma segunda língua, o que eu tenho que fazer? Eu aprender a segunda língua. Ah, não, mas eu estou falando com a Andréia porque ela tem mais facilidade, eu tenho dificuldade para aprender. E quem garante que ela também não tem? Da mesma maneira, nós levantamos aí a bandeira da conquista das virtudes e entendemos que o ideal é que todos nós sejamos humildes, amorosos, compassivos, todas essas virtudes que a gente trabalhou, solidariedade, fraternidade, ao longo do ano de 2016. Mas se nós colocarmos isso como necessidade dos outros e não trabalharmos para nós as conquistarmos, nós estamos falhando diante do Pai. Quando nós chegarmos à espiritualidade, nós não vamos dar conta da vida do vizinho, nem da vida dos nossos filhos, nem dos nossos companheiros, nem dos nossos pais. Nós vamos dar conta da nossa vida.
Então, qual que é o compromisso que a gente assumiu lá antes de vir para cá? Eu não sei. Eu não sei qual que é o meu compromisso. A gente sabe. Não conscientemente, mas intuitivamente. E quando é que a gente sabe disso? Quando alguma coisa nos chama a atenção. Se você vê um noticiário, tá lá, tá falando de asilos, está falando de crianças, está falando de pessoas portadoras de necessidades especiais, aquele assunto que te chamar a atenção é a sua missão, é a sua responsabilidade. Então, não é difícil se nós tivermos, como diz Jesus, né, ouvidos de ouvir, a gente ouvir o chamado. Mas às vezes ele é sutil, porque o bem é sutil. Só o mal que chega chegando, mas o bem é sutil. Então, às vezes a gente tem, assim, não sei, não é hora, eu não fiz isso ainda, ou eu não fiz aquilo, então eu vou deixar para outra oportunidade, né? Ou, sei lá, será que eu dou conta, não tenho capacidade para isso? Se a gente não tem capacidade, mas o algo chamou a nossa emoção, a gente se capacita. Mas eu sou velha, estou com 70 anos já. Aquela senhorinha que eu falei o caso dela aqui, ela tinha 67 quando ela se tornou uma atleta campeã. Ela não se tornou uma atleta qualquer, uma atleta campeã, né? Então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, nós vamos ver um dos itens falando do bem e mal sofrer. Nesse bem e mal sofrer, que nós poderíamos até considerar também que o mal é o remédio, nós vamos ver assim como que a gente se posiciona diante das adversidades da vida. Esse posicionamento também é uma conquista pessoal. É algo que nós estamos fazendo para nós mesmos. A gente não tem que sofrer, a gente tem que aprender com o sofrimento. É assim que ele chega para a gente, não para nos jogar para baixo, mas para nos jogar para cima. E a espiritualidade nos diz: amai-vos e instruí-vos. Dessa maneira nós vamos estar atendendo a essa primeira necessidade, que é trabalhar pela própria evolução. A segunda necessidade que eu citaria aqui é compartilhar com o irmão de caminhada todas as conquistas alcançadas, porque Deus cuida dos seus filhos através dos seus filhos. Fácil isso, né? Porque, Deus proverá. Às vezes eu estou com a minha despensa vazia, filho doente, as coisas estão difíceis, eu faço a minha prece e digo: Deus proverá, com confiança plena. Daí a pouco alguém bate a minha porta e fala: menina, eu estava lá fazendo o meu almoço, pensei assim, a Ana vai gostar dessa comida. E trouxe um prato para compartilhar com você. Como é que Deus me socorreu? Através daquela pessoa que lembrou de mim para levar um prato de comida. Ele não vai fazer cair algo lá no meu quintal. Até para ele fazer cair lá tem que ser alguém jogando. Porque ele colocou o mundo com todas as coisas que são necessárias para o mundo seguir a sua missão. Então, uma das formas de nós sermos a providência divina é também, se você, então aí já vai uma dica, se você está comendo alguma coisa, está pensando em alguém, de repente você está sendo chamado para atender a oração que aquela pessoa fez, né? Na questão 132 do Livro dos Espíritos é mostrado isso, que a função da nossa encarnação é colaborarmos para a evolução do planeta e de todos aqueles que estão no mesmo plano. Então, quer dizer que é algo que já é esperado de cada um de nós. E agora, para
para a gente fazer esse trabalho, a gente tem que ter o exercício aí da convivência. Também, creio que todos conheçam aí a fábula dos porcos espinhos, né? A família de porcos espinhos que viviam em completa harmonia, cada um cuidando do seu pedaço, né? Cada um cuidava da sua comida, ia lá, pegava o que era necessário. Só que chegou o inverno. Aí a toca onde os porcos espinhos moravam, ela ficou geladésima. E animal não tem cobertura, não tem cobertor, né? Aí eles foram se achegando para um aquecer o outro. Problema, porque os espinhos começaram a espetar uns nos outros também. E aí como é que fazia? Ou morria de frio, ou ficava machucado. Eles tiveram que aprender a se achegar o suficiente para um transferir o calor para o outro sem que o seu espinho o ferisse. Ou seja, nessa convivência e às vezes de compartilhar aquilo que a gente alcançou, muitas vezes nós vamos ter as dificuldades de convivência, mas é preciso trabalhar e crescer todo mundo junto. E acima de todas essas duas necessidades que a gente elencou, nós temos a conexão com a fonte de tudo, que é Deus. Seja na busca de atender a nossa primeira necessidade, que não pode ser com egoísmo, tem que ser com altruísmo, tem que ser observando, porque a gente faz parte da paisagem. Pensa quando eu falo assim, se você não estiver gostando das coisas, faz cara de paisagem, né? Mas a gente faz parte da paisagem. E já que a gente faz parte, a gente tem que se relacionar com ele. E compartilhar isso com o nosso próximo, nós temos Deus acima de tudo. Por isso, Jesus sintetizou os 10 mandamentos em apenas 2, que é onde ele está elegendo os nossos 3 amores. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente ama a Deus, ama o próximo, mas tem que amar a si mesmo também. E aí, nessa convivência, nesse exercício que os ensinamentos de Jesus nos colocam, nós não podemos abrir mão de continuar. Digamos que eu tenho uma decepção com alguém, eu penso assim, eu vou mudar de religião, ou eu vou mudar de igreja, ou eu vou mudar de templo, porque fulano me incomodou, me humilhou, fez isso, fez aquilo. Aí tem uma historinha do Peru pregador. Alguém já ouviu contar essa historinha? Eu acho que essa é uma das novas, embora seja bem antiga. Um pastor protestante, a sua casa tinha um quintal muito grande e ele criava galináceos. Aí ele tinha galinhas, patos, perus. E ele pregava dentro da sua casa, que ele tinha os momentos de louvor, de pregação, e o peru ouvia o pastor pregando, e ele se encantou pela história de Jesus. E aí, muito pomposo, ele pregava também no galinheiro. Aí ele falava de Jesus, ele falava dos milagres, ele falava das curas, ele falava de tudo, e o pessoal, né, o povo ali do galinheiro ficava escutando e achava que o peru era assim um excelente pregador. Chegou o Natal, a família do peru foi para a panela. Aí o que aconteceu com o resto do galinheiro? Tá vendo?
Esse Jesus que você está falando para a gente amar, matou a sua família inteira. E realmente o Peru ficou muito triste. E ele calou, ele entrou num silêncio absoluto e ele se afastou um pouco. Ele ficou uns 2 dias sumido, lá para o quintal afora. E aí no 3º dia ele voltou, reuniu os seus súditos, né? E falou assim: olha, eu pensei muito, mas o amor que eu tenho dentro de Jesus é verdadeiro. E fiquei muito triste que minha família morreu. Mas aí eu lembrei que não é culpa de Jesus. São os homens que ainda não entenderam a sua mensagem. E nós devemos perdoar. Aí as galinhas, os galos ficaram em silêncio e respeitaram o Peru muito mais do que antes, porque ele aprendeu com Jesus. Ele precisou de um tempo para ele digerir aquela dor, aquilo que ele estava passando, mas fazer a análise perfeita do que o ensinamento de Jesus trazia para ele naquele momento. Então ele deu seu testemunho de, mesmo na dor, não abrir mão do amor a Jesus. Ele fez igual a Joana de Cusa, né, gente? Quase igual, né? Então é acima de todas essas convenções humanas que nós devemos reportar à fonte de todo amor o pouco amor que nós estamos fazendo nascer dentro de nós. E esse exercício requer a presunção da elaboração da caridade, da gratidão, da humildade e do otimismo. Só citei alguns aqui, porque na verdade quando a gente alcança uma virtude, outras vêm junto. É interessante. As virtudes não andam sós. E sempre que nós conseguimos conquistar uma, outras chegam para adornar o nosso coração. Então, já que nós, para entendermos e realmente trazer para a nossa vida esses ensinamentos de Jesus, nós precisamos da caridade, vamos pensar o que é a caridade. Está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é a caridade, segundo eu entendi Jesus? Perdão das ofensas, indulgência com as falhas alheias e benevolência para com todos. O amor de Jesus é pleno. Ele demonstrou isso inúmeras vezes, muito mais com atos do que com palavras. Mas a palavra já falou, que vos ameis como irmãos. Uma só coisa é necessária. Ele poderia até nem ter colocado irmãos. Uma só coisa é necessária, que vos ameis. Porque o amor é pleno. O amor é inteiro. Gratidão. A gratidão eleva a nossa frequência vibratória e é o único tesouro dos humildes. Traz serenidade à alma e alegria ao coração. E a gratidão faz oposição ao orgulho e ao egoísmo. Para nós exercitarmos ainda a humildade, o que é a humildade? É a virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações e fraquezas. Humildade não é subserviência, não é submissão pela submissão. É o reconhecer que todos temos limitações. E é todos temos, não é todos têm como se fosse só do outro, não. Nós temos limitações, nós temos fraquezas. É também a virtude da simplicidade e faz oposição ao orgulho e à vaidade.
O otimismo nos faz fazer uma leitura, nos leva a fazer uma leitura interessante sobre as coisas do mundo. Que a dor é obrigatória, mas o sofrimento não. Dá para entender isso? Né? A dor é obrigatória. Até para crescer dói. Né? Tem uma fase da criança que ela começa a sentir dor na canela, você leva lá para o médico e ele fala assim, não preocupa não, isso é a dor do crescimento. Mas se a criança não tiver essa dor, se ela não crescer, é problema. Ou seja, a dor é uma companheira para a gente. Não é o caso de nós fugirmos dela, é enfrentar sabendo que vai passar. Enquanto não tiver tudo resolvido, é porque ainda há coisas a serem resolvidas para nós. Se conseguirmos ver na semente a colheita farta, ela se realizará. Se alguém chegar aqui e entregar para a gente 1 quilo de arroz em casca e não tiver nada na nossa despensa, nós temos 2 formas de observar isso. Nós podemos ser otimistas, pensar, puxa vida, 1 quilo de arroz, eu plantar, eu acho que dá bem uns 3 sacos de arroz. Depois de limpo vai dar 1,5 sacos. É um bom presente. Vai levar aí uns 3 meses, mas vai valer a pena. Agora, se eu pensar que a minha despensa está vazia e eu preciso me alimentar hoje, o imediatismo, a avaliação do máximo com o mínimo, pensar assim, tá zoando com a minha cara, porque na hora que eu limpar isso aqui vai dar o quê? 700 gramas de arroz. Você acha que isso resolve minha vida? Então, se nós fizermos o otimista realista, o que ele vai fazer? Ele vai pensar no que se pode alcançar a partir daquela semente, através daquela oportunidade, às vezes até através daquela dor. Já o pessimista, ele vai achar que nada está bom. E assim ele não consegue ver que a presença do outro, que nos traz às vezes um incômodo passageiro, é algo que nos faça crescer. Se reclamamos que a semente sozinha não sacia a nossa fome, é isso que vai acontecer. Vamos ficar com fome. O otimista é alegre, esperançoso, pronto para a felicidade. Porque o Evangelho de Jesus é a boa notícia que vem do céu. E é essa boa notícia que nós devemos trazer para a gente como reflexão de pensar, de novo, o que nós estamos aprendendo com Jesus. O que nós já aprendemos? A gente já aprendeu alguma coisa. Se a gente não aprender nada na hora que a gente desencarnar, vai acontecer o quê? A gente com certeza não vai para o inferno. Isso aí já ficamos tranquilos. Mas nós teremos perdido oportunidade. E o tempo é um inimigo que ataca fugindo. Portanto, nós não o alcançaremos. Nós não recuperamos. E para renascer, tá bom, mas tem a reencarnação, a gente nasce de novo, a gente conserta isso. Conserta. Claro que conserta. Só que talvez aquilo que eu levaria 20 ou 30 anos nessa existência para consertar, eu vou levar esses 20 ou 30 anos na espiritualidade, aguardando uma oportunidade de alguém que queira me receber novamente, e eu tenho que começar tudo de novo. A gente até estava conversando sobre isso na reunião mediúnica, né, Helena? É mais fácil a gente tomar a decisão e consertar as coisas agora do que ficar apostando nas múltiplas existências
Já que nós vamos reencarnar, então vamos deixar para outra oportunidade. Mas qual será a outra oportunidade? Será nesse país? Será que alguém vai ter paciência comigo? Será que o mundo, esse, que muitos espíritos estão sendo compulsoriamente levados para ele, será o meu novo lar? São reflexões que a gente precisa fazer, porque ou a gente acredita na reencarnação, ou a gente não acredita. Ou a gente acredita na evolução dos mundos, ou a gente não acredita. Então a gente precisa agir enquanto espíritos espíritas, com esse posicionamento. O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? Se eu não realizar, quais são as consequências? Se eu estou aqui agora, existe um anjo guardião que fez um pacto comigo. Quando eu vim, ele falou, pode ir que eu estou com você. Nós vemos agora, na desencarnação do Chico Xavier, foi informado que Emmanuel reencarnaria e o Chico, desencarnando, se tornaria o mentor, orientador do Emmanuel. Mesma coisa com Divaldo e Joana. Quando Divaldo desencarnar, nos próximos 5 ou 10 anos isso deve acontecer, Joana estará reencarnada e ele vai cuidar dela. Como nós não cumprimos a nossa missão aqui, nosso compromisso, nós não temos condição de ser o anjo guardião do nosso anjo guardião. Então nós vamos ter que entrar numa fila para pedir arrego para outro vir cuidar de nós. Então são processos naturais que a doutrina espírita está nos orientando e que Jesus fala, eu estou de braços abertos. Vinde a mim. Mas não, eu não vou aí resolver o seu problema, não. Ele ensinou isso pra gente. Que ele está de braços abertos. Vinde a mim. Se nós formos, ele nos recebe. E aí o Augusto dos Anjos, ele escreveu um poema muito bonito. Chama-se Ao Homem. É nos lembrando exatamente dessa questão de nós sairmos da nossa materialidade, porque nós somos um viajante dos espaços. Tu não és força neúrica somente, movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais. És muito mais. És a cintilha do céu, a alma resplandecente, que um mistério implacável e clemente amortalhou na carne atra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexos das ações psicológicas nas células primevas da existência, és um ser imortal, responsável, que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. São essas verdades na nossa consciência que devem ser a alavanca que nos impulsiona para a cada vez mais aprofundar nos ensinamentos de Jesus e temos assim aquela coragem, aquela força de dizer, eu já aprendi com Jesus. Não somente a morrer, mas também a vos amar. Então que Deus nos abençoe, nos ilumine. Na semana que vem nós teremos a Roseli falando para a gente sobre como a fé transporta montanhas. Que Deus nos abençoe. Boa noite, meus irmãos.
Hoje nós estaremos recebendo o Nelson Campos, dentro da programação do Mês da Família. Ele iria falar sobre a convivência familiar. Há famílias que têm grandes dificuldades, outras que tiram de letra essa questão, mas é sempre um desafio para a gente analisar e trazer para a nossa reflexão. Mas aí nós estamos num momento especial da nossa nação, com a paralisação que está se tornando um ato popular, e com isso o combustível está complicado. Aí ele falou: Ana, dá para ir, mas não dá para voltar, então melhor não ir. Falei: não esquenta a cabeça não. Mas ele ficou tão satisfeito com o estudo que ele fez, que ele quer vir. Então, muito provavelmente em julho, ele estará aqui trazendo para a gente, concluindo o mês da família, que é maio, nós vamos concluir em julho. E eu não quis entrar no tema dele, até porque seria uma presunção, né? Já que ontem que ele falou: olha, realmente não vejo condição, mas ainda assim, se amanhã as coisas mudarem, estou lá. Então não vou entrar no tema dele. E aí eu resolvi pegar um gancho com a última fala da Marilda, quando ela falou que o que Jesus esperaria encontrar dentro dos nossos lares. E eu vou começar com uma pergunta, né, que a gente pode seguir essa linha. O que aprendemos com Jesus? Dá uma pensadinha aí, porque enquanto isso eu vou localizar uma prece do Barçanufo para a gente dar fazer um alinhamento de posicionamento mental com os nossos irmãos que estão nas estradas. Diz-nos Barçanufo: Senhor, Tu nos deste o Brasil por pátria de luz para o trabalho. Ajuda-nos a viver de modo a nos transformarmos nos Teus braços no mundo. Contudo, nesta hora grave, pela qual passa o povo brasileiro, faze com que os ensinamentos do Cristo nos permitam contribuir de forma lúcida e competente. Então, Senhor, concede-nos um momento para pedirmos por esta nação e, sobretudo, por nossa gente. Que nenhum brasileiro seja o símbolo da guerra. Que nenhum de nós fomente a discórdia e a desunião. Que nas lutas da vida, nossas armas sejam a honestidade, a bondade, a dignidade e a força irrefreável do labor. Que nossas críticas ferinas sejam transmudadas no apoio moral e na ordem que do alto emana: pacificai. Que as disputas no cenário político sejam um convite à reflexão e que o refletir traduza a necessidade da ação por meio da disciplina e da democracia conscientes. Junto com ele, eu digo amém. Então a nossa pergunta continua aí, mas não para a gente fazer um fórum, uma discussão, mas para a gente se perguntar: o que nós aprendemos com Jesus? E um exemplo, um testemunho muito forte, muito lúcido, vem de Joana de Cusa. Joana era patrícia, o seu marido Cusa era um dos intendentes de César, tipo assim, ela era esposa de um ministro na nossa linguagem republicana. Mas ela conheceu Jesus, ela conheceu aquela mensagem libertadora, empoderadora, e ela quis deixar Cusa para seguir Jesus. Aí Jesus disse para ela: volta, ser fiel ao mandato que te foi confiado. Qual era o mandato conferido a Joana? Ela era esposa de um patrício.
Então ela deveria cumprir junto a Cusa, apesar dele não ser o companheiro ideal, que não foi com ela para os caminhos do cristianismo, mas ela tinha um compromisso com ele. Vai, ser fiel. O tempo passou, Cusa caiu em desgraça, perdeu o seu trabalho, perdeu o seu poder, perdeu o seu emprego, perdeu a sua vida. E as mulheres não tinham como se sustentar, e Joana tinha um filho. Então ela foi se tornar como uma babá das mulheres ricas e continuou seguindo a Cristo, indo nas catacumbas, e ela foi apanhada. E para servir de exemplo para as pessoas que serviam o carpinteiro, Joana foi condenada à fogueira. Mas não foi só Joana que foi condenada à fogueira, o seu filho também. Embora ele não tivesse como manifestar a sua fé ou não, mas ele era filho dela. Então, os dois foram para a fogueira. Já ela quase desmaiando lá de dor, e toda hora alguém perguntava para ela: você não quer abrir mão dessa crença? Abjura que você vai ser liberta. E o filho dela gritava: abjura, mãe, se não por ti, abjura por mim. E Joana pensava o que ela faria da vida dela se ela, naquele momento, abrisse mão de tudo aquilo que fez com que ela fosse uma pessoa valente, uma pessoa honrada. E ela pensou: eu não dou conta. Não dou conta de fazer isso. Aí um dos soldados perguntou para ela assim: mulher, este Cristo te ensinou o quê? Apenas a morrer? Ela olhou para ele e falou assim: não apenas a morrer, mas também a te amar. Aí eu volto a perguntar para vocês: o que nós estamos aprendendo com Jesus? O que é aprender? Eu ouvi falar? É repetir lá na frente que aquilo ali é uma verdade? Mas na hora do testemunho, fazer como Pedro? Não conheço não. Então, aprender, a gente só aprende alguma coisa quando a gente é capaz de realizar aquilo no automático. Ninguém precisa falar para qualquer um de nós: ó, vai ali fora. Já que você sabe andar, você não tem que pensar: eu vou ter que colocar uma perna na frente da outra, não é depressa, é devagar, porque se eu fizer isso depressa já não é andar, é correr. Então a gente aprendeu a andar e isso é normal em nós. Então nós só vamos poder dizer que nós aprendemos com Jesus quando tudo aquilo que Ele nos ensinou for uma rotina para nós. E Ele ensinou muita coisa. Ele procurava muito trabalhar com a gente, exatamente por causa dessa dificuldade de trazer uma verdade nova, colocar aqui, jogar as nossas mentiras velhas. Se hoje está difícil, imagina lá naquela época. Ele ensinava por parábolas. E ele falou uma parábola muito interessante, que é a parábola dos talentos, que está em 2 ou 3 evangelistas. Quando ele fala de um senhor que tinha uma espécie de um banqueiro, ele ia fazer uma viagem e o seu patrimônio precisava continuar a ser administrado. Então ele pegou parte daquele patrimônio, escolheu 3 servos e distribuiu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro.
Essa parábola é velha, é conhecida. Nossa, todo mundo sabe que o 5 trabalhou, virou mais 5.